Olá pessoal, bem, hoje eu quero estudar e analisar com vocês um texto que contém uma visão que Deus deu a Ezequiel, uma visão aterradora, uma visão assustadora e até um pouco sinistra. É a visão do Vale de Ossos Secos, que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Vamos ler esta visão? Ezequiel 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Tu o sabes, Senhor Deus. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um rebuliço de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Bem, esta é a visão do Vale dos Ossos Secos. E a semelhança de uma porção de outros textos bíblicos, este também é um dos mais mal interpretados. Será que há várias interpretações para esse texto? Os cristãos, para não dizer certas denominações, tentam aplicá-lo à necessidade de um reavivamento espiritual na igreja. A visão que Deus deu a Ezequiel em nenhum momento fala da igreja. Bem, aqui eu creio que há pelo menos dois erros básicos de interpretação. Primeiro, a visão não trata de modo nenhum da necessidade de um reavivamento na igreja. Não está falando em lugar nenhum sobre isso. E eu confesso a vocês que eu mesmo já preguei sobre reavivamento na igreja, tendo como base esse texto, a visão do Vale de Ossos Secos. Hoje eu não faria isso mais em hipótese nenhuma. Segundo, a visão aplica-se única e exclusivamente a Israel e não à igreja, como tentam dizer os cristãos. Pregar utilizando o capítulo 37 de Ezequiel e aplicá-lo à igreja é fazer uso da teologia da substituição, afirmando que Deus rejeitou a Israel e em seu lugar colocou a igreja, e que hoje ela seria o Israel espiritual. Eu quero até aproveitar aqui e convidar a você a me mostrar pelas Escrituras a rejeição de Israel por parte de Deus. Se você conseguir, eu até mudo as minhas considerações. Bem, vamos fazer então uma breve análise, começando pelo final, para deixarmos definidos a
quem a visão se refere. No verso 11 está escrito o seguinte: então ele me disse, filho do homem, estes ossos secos são toda a casa de Israel. Quando os cristãos se colocam a si mesmos como a casa de Israel, em suma, estão praticando um certo tipo de antissemitismo. Isso eu vou explicar numa outra ocasião. Por quê? Porque consideram ou desconsideram e menosprezam a casa de Israel, a descendência de Abraão, etnicamente falando. Bom, tanto a visão do Vale de Ossos Secos como a parábola da figueira têm algumas coisas em comum. Primeiro, ambas referem-se a Israel. Segundo, os ossos secos dizem, estamos de todo cortados. A figueira também foi cortada, mas a figueira não foi arrancada. Os ossos secos, embora cortados, eles ressuscitam pelo poder de Deus. E mesmo que a figueira também houvesse sido arrancada, Deus poderia plantar de novo, mas não faz, pelo menos para nós hoje, isso o menor sentido. Bem, enquanto Ezequiel andava em meio àquele vale de ossos secos, imagine essa cena. Deus lhe pergunta, filho do homem, poderão reviver estes ossos? E Ezequiel responde da única maneira pela qual poderia responder, Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus pediu a Ezequiel que profetizasse aqueles ossos secos para que eles revivessem. E assim Ezequiel fez. E enquanto ele profetizava, ele percebeu que houve um ruído. Em seguida, um rebuliço. Depois os ossos começaram a juntar-se uns aos outros. E finalmente o Espírito começou a soprar sobre eles. Ezequiel 37 é um texto profético. Profético. E nos aponta para os últimos dias. É uma profecia a qual os cristãos, de maneira geral, dão pouca interpretação nesse sentido. Já que Israel, ele por 19 séculos viveu espalhado entre as nações, e eu quero ler para vocês o que está no livro de Oséias. Oséias no capítulo 3, quero ler para vocês, Oséias 3, verso 4 e verso 5, sobre o fato de que Ezequiel viveu muito tempo espalhado entre as nações. Diz assim, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, olha que importante isso, tremendo, se aproximarão de Deus e da sua bondade. Vamos resumir agora, de uma maneira rápida, esse ruído. Futuramente, no próximo vídeo, vamos falar do rebuliço, do ajuntamento dos ossos e do Espírito que Deus enviou para soprar sobre os ossos e da carne que se juntou, depois os nervos, depois a pele, isso no próximo vídeo. Bem, Ezequiel viu na sua visão que havia um ruído em meio aos ossos. Podemos também dizer que a figueira, que é Israel, começou a brotar, os seus ramos começaram a florescer. Gente, isto é uma profecia. Precisamos abordar Ezequiel 37, a parábola da figueira, como uma profecia. Bem, a partir de que momento histórico podemos dizer que houve um ruído na história do desterrado povo de Israel? Ou, valendo-se da parábola da figueira, quando é que os ramos começaram a brotar? Este ruído em meio aos ossos, ou o surgimento dos primeiros brotos da figueira, começou, por exemplo, conforme nós acreditamos, quando Napoleão Bonaparte
pediu aos judeus para ajudá-lo em suas conquistas, lá no século XIX. E em troca disso, que ofereceu Napoleão aos judeus? Ofereceu a eles o retorno a Jerusalém. Puxa, era tudo que os judeus queriam, poder um dia voltar para Jerusalém, em cumprimento à profecia que acabamos de ler de Oséias 3, 4 e 5. Os judeus então encheram-se de esperança, esperança essa que, no entanto, se extinguiu quando Napoleão foi derrotado pelo exército inglês na famosa Batalha de Waterloo em 1815. Podemos dizer então que, na verdade, toda aquela promessa de Napoleão Bonaparte, toda aquela esperança dos judeus não passou mais do que um ruído, ou foi apenas o surgimento dos primeiros brotos da figueira que é Israel. Isto é história, isto é claríssimo. Bem, claro que isso é uma interpretação que fazemos, mas que nos conforta muito ao fazer essa interpretação. Encontro muito sentido nesta interpretação. Bem, depois desse ruído há ainda um rebuliço, ossos se juntam a ossos, surge carne, nervos, pele, finalmente o Espírito assopra sobre aquilo que era um vale de ossos secos, e sobre esta parte, a partir do rebuliço, eu quero abordar com vocês no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, para que você possa começar a compreender a visão que Deus deu a Ezequiel no capítulo 37 como uma profecia.